Católica, este dia marca o encontro dos apóstolos de Cristo com o Espírito Santo. Um simples vestiário se transformou num local sagrado, numa capela onde um grupo reza sem parar. Eles estão orando por todos os fiéis que relembraram hoje uma data especial da Igreja Católica, o Pentecostes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A frase está escrita no Evangelho e inspira todos os carismáticos. É certo que a data oficial, Pentecostes, ainda não chegou, é no próximo 19 de maio. Mas hoje, os carismáticos já são tão numerosos que precisaram arrumar um dia sem jogo de futebol e usar o estádio do Morumbi. Vamos orar. Vem, Espírito Santo. Essas 120 mil pessoas se reuniram em nome do Espírito Santo. Acreditam que ele repete aqui no Morumbi o que, segundo os apóstolos, aconteceu no nascimento da igreja 20 séculos atrás, quando o Espírito de Deus desceu sobre os presentes. Por isso, as pessoas rezam com fervor, se emocionam, cantam e pulam de alegria. Eu sinto que a minha força é maior com esse Espírito Santo grande dentro de mim, assim, é uma coisa maravilhosa. O povo hoje tem uma fome de Deus, o povo hoje tem uma sede de Deus. Nem fomos nós quem suscitamos, foi Deus quem suscitou. O que nós estamos fazendo é apenas dando a este povo o alimento que ele precisa e trazendo para Deus e trazendo para a igreja este povo que hoje está querendo voltar para Deus. No mundo são 50 milhões, no Brasil, 2 milhões. Você vai conhecer agora os cânticos, as orações, as reuniões de cura do movimento de renovação carismática. Um movimento que está mudando os costumes da Igreja Católica Apostólica Romana e que a cada dia conquista novos seguidores. Estas imagens, por incrível que pareça, foram feitas esta semana na Catedral da Sé, em São Paulo. Toda essa exaltação, toda essa alegria fazem parte das reuniões de oração e de cura do movimento de renovação carismática, uma nova maneira que a Igreja Católica Apostólica Romana encontrou para enfrentar o avanço das seitas entre os brasileiros. Na verdade, o movimento carismático é uma volta à origem da Igreja. A Bíblia diz: 50 dias depois da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e transmitiu a eles os dons do carisma. E um desses dons é exatamente o carisma da cura. É a Igreja Católica voltando ao tempo dos apóstolos. O movimento carismático começou 24 anos atrás, com um grupo de jovens universitários americanos e chegou ao Brasil há 17 anos. Esse verdadeiro espetáculo de fé teve agora mesmo o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O movimento de renovação carismática reúne só em São Paulo 500 mil pessoas. Calcula-se que no Brasil já existem 2 milhões de carismáticos. No mundo todo, a Igreja Católica Apostólica Romana tem 50 milhões de seguidores dessa nova linha de evangelização. O grupo de oração da Catedral da Sé é o maior da renovação carismática no Brasil. Todas as segundas-feiras se reúnem aqui entre 2.500 a 3.000 pessoas. Todas elas têm principalmente uma esperança: obter a cura para alguma doença. São muitas vezes pessoas desenganadas pelos médicos e que conseguem alcançar a graça. E hoje é um dia muito especial para centenas e centenas de carismáticos que estão na Igreja da Sé. A reunião vai ser comandada por tia Laura, uma das poucas pessoas em todo o Brasil autorizadas a fazer curas com a imposição das mãos. Dona Laura Mendes da Silva, a tia Laura, tem 75 anos de idade e é a mais importante figura do movimento carismático no Brasil. Um momento surpreendente da reunião. Tia Laura invoca o Espírito Santo. Ela diz que nesse momento recebe uma inspiração divina e começa a chamar todas as pessoas que estão doentes. Tia Laura não conhece nenhuma delas. Você que tem sempre o seu coração parece que inchado, cansado,
batidas erradas, às vezes meio forçando. Você respira mal por causa desse problema e o Senhor agora tocou no seu coração. Fui levada ao INCOR com uma parada cardíaca. E depois, quando voltei a mim, que eu soube que eu tinha esse problema grave. E fui, graças a Deus, eu consegui essa graça, porque eu não sinto mais nada. E sentimos agora, neste instante, pessoas que têm muita dor nos joelhos, que têm dificuldade para se levantar e andar. Eu não conseguia ajoelhar e meu joelho estava doendo demais. Eu fiquei o tempo todo sentada. E eu senti um calor muito grande agora no meu joelho, eu movimentei e não estou sentindo dor. E nós sentimos agora, neste instante, pessoas que têm assim, um problema muito sério na coluna. Mandaram fazer fisioterapia, tudo isso, fiz, nada adiantou. E aqui é que adiantou. Aqui é que eu fiquei curado. O que o senhor acha que aconteceu? Aconteceu que Deus me curou. Todos reconhecem, leigos e sacerdotes, que os poderes de tia Laura de invocar o Espírito Santo são impressionantes. Quando não está nas grandes reuniões de oração e cura pelo Brasil inteiro, tia Laura atende na casa dela na cidade paulista de Lorena e consegue, vejam só, fazer curas pelo telefone. A paz de Jesus, boa tarde. Boa tarde. Veja o testemunho de 2 paraibanos curados por tia Laura pelo telefone. A advogada Maria Lade Cabral, que tinha miastenia grave, uma doença que atrofia toda a musculatura do corpo. Eu recebi uma oração por telefone de tia Laura. A oração simples. Ela pediu simplesmente assim: Senhor Jesus, eu creio que estás presente em toda parte. Eu te suplico, cobre com o poder do teu Espírito, na outra extremidade desse fio, lá na Paraíba, a minha irmã. E queima, no calor do teu Espírito, as raízes de miastenia graves, onde quer que se encontrem nela. Só foi isso, amém, aleluia. A outra cura pelo telefone foi do professor universitário Gerôncio Vilar. Ele tinha câncer na língua. Eu liguei para a tia Laura. E ela orou pelo telefone. E é aí onde a gente tem a experiência boa com Deus, né? O que é que o senhor sentiu quando ela orou? Eu senti que realmente confirmava-se aquilo que eu esperava, a cura, né? Física mesmo. Além de receber mais de 100 telefonemas todos os dias, tia Laura recebe também cartas e bilhetes de todo o país. Eu sempre digo para os irmãos assim: bem sei, Senhor, da distância que existe entre mim e esta irmã ou esse irmão que eu estou orando, mas sei que tu estás no meio de nós e a tua mão preciosa é sobre a cabeça desta pessoa tão necessitada da tua graça. E Jesus faz a obra. Boa noite, você está sintonizando o programa Encontro com Cristo. Outro grande líder carismático do Brasil é o padre Alberto Luiz Gambarini. Ele é o pároco da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, São Paulo. Padre Alberto usa o rádio com muito sucesso para evangelizar e conquistar novos adeptos para o movimento de renovação carismática. Ele garante que o carisma sempre existiu na igreja. O movimento carismático, ele está presente dentro da igreja simplesmente para ser um caminho, para ajudar a igreja a redescobrir esta missão fundamental do Espírito Santo. Por isso, nós não acreditamos que haja uma divisão, pessoas que são progressistas ou pessoas que são conservadoras. O que nós acreditamos é que existe a Igreja de Cristo e para isso nós temos que trabalhar. Padre Alberto já fez muitos seguidores apaixonados do movimento carismático. Gente de todos os níveis sociais e econômicos. Um exemplo dessa devoção e do poder de invocar o Espírito Santo é uma das mulheres mais ricas de São Paulo, Dona Maricitro Sardi. Ela é coordenadora de um grupo de oração. Toda a família dela, o marido e os 10 filhos, são do movimento carismático. Aos pés da imagem de Nossa Senhora de Medjugorje, Maricitro Sardi põe todos os pedidos de cura que recebe, em geral, de pessoas pobres das favelas que visita e ajuda. Para ela, ser rica não exclui a devoção e o contato com o Espírito Santo. Onde há Deus, não pode ter elitismo, não pode ter luta de classes. Quer dizer, eu amo pelo fato de amar. Eu me dou pelo fato de achar que nós temos que ter o temor a Deus. E ele diz, ama o próximo como a ti mesmo. E se eu não amar o meu próximo como a mim mesma,
realmente eu não estou sendo coerente com a vida em Cristo, que é a que eu busco. Todo carismático conhece o trabalho de Frei Léo. Ele mora em Brusque, Santa Catarina, e percorre todo o Brasil, reunindo grupos de oração e de cura. Ele está acostumado a rezar com estádios e ginásios cheios, e é conhecido como pastor eletrônico do movimento carismático da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa semana, ele estava em São Paulo e ouviu muitos testemunhos de cura. Muitas vezes a igreja deixou de pregar o evangelho mesmo, e muitas vezes ficou preso a algumas doutrinas, o dom de cura estivesse um pouco escondido na igreja. As seitas perceberam isso e passaram a usá-lo. E penso que nós devemos aprender com a seita. E creio profundamente que em algumas delas, que em muitas delas, também acontecem curas. O perigo é o curandeirismo. De Campinas, São Paulo, um dos núcleos pioneiros dos carismáticos do Brasil, fala o repórter Ciro Porto. A evasão dos católicos e o crescimento das seitas foram temas muito discutidos na 29ª Assembleia Geral da CNBB, aqui em Itaici, interior de São Paulo. Os bispos elaboraram novas diretrizes da igreja para os próximos 4 anos, que vão ser divulgadas só em junho. A partir daí, a igreja deve se tornar mais participativa, onde os fiéis vão poder desempenhar até a função de ministros evangelizadores. O que se pretende também é fazer com que os padres se aproximem mais dos fiéis para conversas, aconselhamentos e bênçãos individuais, onde não está descartada a possibilidade de curas milagrosas. A intenção dos bispos é reviver o misticismo da igreja sem abandonar a opção preferencial pelos pobres, ou seja, a igreja quer oferecer aos fiéis uma assistência espiritual paralela à discussão dos problemas sociais. A igreja deve assumir uma posição que leve mais em consideração o subjetivo e o pessoal, sem descurar das questões da justiça e desse mundo que passa, porque não podemos cair nos extremismos, nem de um lado, nem de outro. Dentre as modificações que a igreja deve apresentar para os próximos 4 anos, está incluída também a possibilidade de curas através de bênçãos e orações? As bênçãos e curas de diversas maneiras pertencem à tradição da era apostólica da Sagrada Escritura. E nós devemos conservar essa tradição, usá-la. É verdade, com discernimento, mas não bani-la de nossa igreja, que seja contra a nossa tradição. O senhor já curou alguém através de bênçãos? Eu tenho fatos em que eu tinha percebido que Deus curou pessoas que tinham muita fé através de bênçãos que eu, como indigno servidor, tenho dado. Outro exemplo pessoal de misticismo é do bispo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Dom Jaime Quemelo, que lançou uma maldição para acabar com os ratos de uma fazenda. E chegou uma pessoa para mim muito humilde e disse: o senhor não pode ir lá, padre, abençoar o meu paiol lá de milho e culturas agrícolas, espantar os ratos que estão lá? E eu comecei dizendo para a senhora assim: olha, minha senhora, use o veneno, né, primeiro, você ia trabalhar. E ela me disse: não, padre, eu acredito na bênção, o senhor tem que dar a bênção. E misteriosamente, eu aprendi da fé dessa senhora, fui lá, abençoei aquele paiol, lancei uma maldição que se chama contra muros, até uma palavra em latim, que é contra ratos. E qual não foi a minha admiração? Por 3 ou 4 anos, eu nem era do local, tinha nascido ali, mas trabalhava no outra diocese. Cada vez que eu ia visitar meus pais, ela trazia uma cesta enorme de frutas para mim, porque ela dizia assim: olha, padre, depois daquela bênção, nós ficamos aliviados, não há mais ratos no paiol. Quer dizer, o senhor expulsou os ratos do paiol? Eu não, foi Deus e foi sobretudo a fé dessa criatura. Até hoje, os dirigentes da Igreja Católica não deram apoio oficial à renovação carismática. Os bispos e padres se dividem entre a tolerância e o apoio pessoal. Mas depois da Assembleia da CNBB, os bispos admitem que a experiência dos carismáticos vai ajudar na retomada do misticismo e na volta dos antigos fiéis. O lado místico que a igreja quer resgatar, na verdade, já existe dentro dela mesma. Hoje, o movimento já está se espalhando por todo o país e a evasão das igrejas católicas começa a ser substituída pela lotação. Nos encontros de carismáticos, os fiéis chegam a disputar um lugar dentro da igreja.
Os carismáticos se organizam em grupos de oração orientados por leigos. Só em Campinas, são 100 grupos, mais que o dobro do número de paróquias. Nos encontros, os carismáticos leem a Bíblia, rezam e invocam o Espírito Santo, escrevem as intenções e graças desejadas que são levadas até o altar e dão testemunhos pessoais de graças alcançadas. Edson Antônio Leite é um exemplo de cura atribuída à ação do Espírito Santo. Há 2 anos ele estava com leucemia aguda, agravada por hepatite e pneumonia. Durante a doença dele, que durou 8 meses, a mulher Carmen Silvia passou a frequentar a renovação carismática. Segundo ela, a recuperação do marido começou depois de uma noite de orações no hospital. O que o médico te falou depois que você apresentou essas melhoras? Procura um cartório, registre de novo que você nasceu nesse momento. A repórter Fernanda Esteves acompanhou no Rio as reuniões de oração e cura. O grupo da Renovação Carismática Cristã surgiu aqui no Rio de Janeiro em 1975. Eram poucas pessoas, se reuniam numa pequena sala. Hoje, 16 anos depois, cada reunião quase não cabe nesse imenso salão, o salão principal da igreja. O Grupo Bom Pastor da Igreja de Nossa Senhora de Copacabana foi o primeiro do Rio. Cada reunião de oração e cura tem mais de 800 pessoas. E todos gostam dessa liberdade na hora de rezar, de pedir proteção e cura. Uma descontração, uma alegria próprias dos carismáticos. O movimento acabou com o lado sisudo, solene das cerimônias da igreja. Os que chegam pela primeira vez parecem espantados, mas logo se rendem às orações e às curas pela imposição das mãos. A senhora está aqui em busca de quê? De paz, de saúde, de tudo. Aí fora tá ruim, tá? A gente não tem tranquilidade, então a gente vem pra cá pra ver alguma coisa diferente, né? Antigamente a igreja era muito fechada e tudo pra gente era pecado. Qualquer coisa era pecado. Atualmente não. Deus nos ama como nós somos, tá? Em todo o estado do Rio, os carismáticos são mais de 200 mil. Nas reuniões de cura, também conhecidas como trabalho de intercessão, aparecem todos os tipos de problema, desde a doença considerada incurável, as desavenças conjugais, até os jovens que estão querendo se livrar do vício do álcool e das drogas. Muitos se dizem curados pelo poder de imposição das mãos, mas poucos, muito poucos, querem falar a respeito disso. Mas o ator e dublador Eduardo Borghetti resolveu falar. Ele tem 28 anos de idade, é casado e tem 2 filhos. Eduardo diz que aos 20 anos consumia todo tipo de droga. Queria deixar o vício e não conseguia. Tentou tudo, inclusive tratamentos esotéricos. Depois que passou a frequentar a comunidade Bom Pastor, em Copacabana, há 8 anos, garante que conseguiu se livrar das drogas. Hoje participa de um novo trabalho, a recuperação de drogados. Quando eu senti essa presença de Deus, esse amor, automaticamente eu não sentia mais vontade de... Quando acabou o encontro, eu não sentia mais vontade de tomar drogas. Simplesmente não era mais natural para mim, eu não tinha necessidade. Alguma coisa tinha me preenchido de tal maneira que eu não sentia mais vontade. Dom Serafim Fernandes de Araújo, eleito vice-presidente da CNBB e considerado um representante da igreja tradicional, define assim o movimento de renovação carismática. Os milagres são um testemunho de Deus para dizer que Ele está presente, que Ele é Pai, que Ele é carinhoso. Mas, na verdade, não é, eu vou dizer, uma sessão de curas. Jamais a igreja iria prometer uma sessão de curas. Não é uma benção, você aperta o botão e sai. Não é isso. Precisa ter a fé no coração da pessoa e precisa também que Deus quer que o homem tome as medidas. Por exemplo, eu não vou dar uma bênção para uma pessoa só que não quer se tratar. Eu vou dizer para ela que eu dou a bênção, mas tem que se tratar. Porque a bênção de Deus irá para o médico, irá também para o remédio, irá para as coisas. Esse é o sentido pedagógico das nossas bênçãos. Boa noite. Passado, tia Laura recebia em média 100 telefonemas todos os dias. Nesta semana,
As chamadas foram tantas que a companhia telefônica teve que bloquear o telefone de tia Laura, porque havia o risco de uma pane em todo o sistema de comunicação em Lorena e em outras 12 cidades, como Guaratinguetá, Aparecida e Cruzeiro. O empresário Claudio Honor Peixoto é coordenador dos carismáticos em São Paulo. Ele diz que as pessoas têm uma falsa ideia sobre as reuniões de cura dos carismáticos e faz uma advertência. A tia Laura não cura ninguém. Nenhuma pessoa tem o poder de impor as mãos e de curar alguém. Quem cura é Jesus Cristo. Quem cura é Deus. A tia Laura é um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento maravilhoso, um instrumento dócil. Mas existem outros instrumentos na mão de Deus por todo o Brasil. Em todos os grupos de oração, no Brasil inteiro e fora do Brasil, no mundo inteiro, as curas, os milagres estão acontecendo. Tia Laura, uma ex-doceira, além dos compromissos religiosos, é dona de casa. Tem 5 filhos, 15 netos e 4 bisnetos. Ela reconhece que os 75 anos de idade estão pesando cada vez mais e não pode atender a todas as pessoas que a procuram. E nem é preciso, segundo ela. Existem outros carismáticos que também possuem o carisma da cura e muitos deles também fazem orações de cura pelo telefone. Em São Paulo, DDD 011, há um grupo de oração que atende pelos telefones 65 57 01 e 66 81 82. No Rio, DDD 021, ligue 236 4997. Em Brasília, 061 248 4805. Porto Alegre, 0512 499998. Curitiba, 041 222 9332. Cuiabá, 065 322 6791. Fortaleza, DDD 085 231 8888. E em todo o país há muitos outros grupos de oração e cura. Mas, para as pessoas que preferirem orar com tia Laura, uma boa notícia. Uma vez por mês, ela vai estar na Catedral da Sé, em São Paulo. E também vai viajar pelo Brasil inteiro. Tia Laura foi escolhida pelos líderes carismáticos católicos como um exemplo de vida cristã. Tia Laura vai mostrar agora a oração que ela vinha fazendo para todas as pessoas que ligavam para a casa dela, ou que a procuram nos encontros de cura em várias igrejas católicas. Tia Laura diz que a oração é muito forte, mas avisa, a graça só é alcançada quando temos amor e fé no coração. Todos vocês que estão precisando de uma graça do Senhor, diga para Ele que você acredita. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Rezemos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, Senhor. Amém.